Durante todo esse dia, o provocação, ele quer justamente te provocar a isso. O deixar, ele é contínuo. Eu até brinco que é um gerúndio que nós vivemos, porque é sempre ando, né? Eu vou vivendo, eu vou deixando, eu vou sendo. Então, é isso que hoje nós queremos, durante todo esse dia, levar até você. E agora, em falar em deixando, né? Quero continuar deixando tudo pelo tudo. Nós vamos conversar com alguns vocacionados à Canção Nova, que são jovens que estão nesse processo de ir deixando aos poucos. Mas deixar o quê? O que será que eles vivem, né? O que será que um vocacionado vive quando ele começa esse ingresso, né? Manda uma carta, manda um e-mail, dizendo, eu quero ser Canção Nova. E a partir desse eu quero ser Canção Nova, o que acontece, né? O que vem depois disso? E é o que a gente vai descobrir agora, né, Saulo? Até porque na vida real, né, de um vocacionado, a gente falou aqui de tanta coisa bacana sobre o Carisma Canção Nova, sobre as vocações em si, mas na vida real eles vão poder falar o que acontece mesmo, né? Como é que é essa história de um chamado, de ouvir Deus? E aí até a gente estava conversando um pouco ali nos bastidores, eu e a Kátia, sobre alguns verbos que acompanham a vida de um vocacionado, e a gente vai tentar ouvir o que eles têm para dizer agora. Entre eles tem o acolher essa voz de Deus, tem o deixar, né, que faz parte do tema desse encontro, do provocação, o conhecer, e assim vai. Então, vamos parar de enrolar, né? Vamos chamar os nossos irmãos aqui, que vão estar aqui para responder algumas questões. Vamos lá? Sejam bem-vindos. Então aqui entra, né, a Andresa, o Natan e o Pedro. O Pedro que vocês viram aí, o nosso teatro, né? Um artista. E os três fazem caminho vocacional para a Canção Nova, na forma de núcleo. Então isso aí a gente vai explicar um pouquinho também, né, Saulo, que é importante que dentro da Canção Nova você é chamado a ser núcleo, que é o que nós dois somos, que nós vivemos dentro da Canção Nova. Então eu morava lá em Cuiabá, Mato Grosso, e vim parar aqui. E o Saulo é de Fortaleza, terra do sol, maravilhosa, cheia de praias, né? Tem gente de Fortaleza aqui? Ah, que maravilha aí, ó, povo bom, né? E ali, ó, no canto nós temos a Sara, o Cassiano, que são missionários também da Canção Nova na forma de segundo elo. Então, a Sara mora, né, com a sua família hoje, então ela trabalha, estuda, o Cassiano tem a sua família, então eles vivem o ser missionário deles, Canção Nova, dentro da família deles, aqui no ministério, na evangelização. Então nós temos essas duas formas. E aqui nós temos três candidatos, que nós chamamos assim, né, a essa vocação Canção Nova, na forma de núcleo. Né? Os três fazem hoje caminho vocacional para ingressar na Canção Nova, nessa forma de núcleo, vir morar aqui. E na verdade também viver de uma forma integral, né? O núcleo ele vive de uma forma integral a vida, né, dentro do Carisma Canção Nova. E o segundo elo, eu acho muito bonito uma definição que eu já ouvi, porque nós temos pessoas do segundo elo em todo o mundo, podemos dizer assim, né? Em Portugal, em tantos lugares desse mundo aí, do Brasil também, nós temos o pessoal do segundo elo, que são chamados a se comprometer com o Carisma Canção Nova, santificando as realidades desse mundo. Por quê? O Cassiano, a Sara e tantos irmãos do segundo elo, com certeza, já passaram ou vão estar em lugares que nós do núcleo talvez não vamos chegar, né? Porque eles trabalham às vezes em lugares, sei lá, repartições públicas, nas mais variadas realidades, são pessoas das mais variadas idades, né? Nós temos a Sara aqui, que tem quantos anos, Sara? 23 anos. Mas nós temos pessoas do segundo elo lá em Portugal que já tem quase 90 anos, né? Então, nós temos todas as idades aí nesse contexto do núcleo e do segundo elo. Mas nós queremos ouvir também de vocês aí como é que é esse processo, primeiramente, de ouvir uma voz. Porque eu acho que muita gente sempre pergunta isso. Mas como assim você ouviu uma voz, ouviu um chamado? Então, não sei quem quer começar já respondendo essa, mas como que você percebeu o chamado de Deus, Natan? Na época eu namorava, eu faço faculdade, eu estava morando, né, moro em Viçosa.
Agora, por causa da pandemia, eu toquei em Cachoeira, mas na época eu namorava, e numa confissão com o padre Edmilson, ele falou assim, né, após a confissão: Natan, Deus te chama a dar tudo. Agora, esse tudo você vai ter que descobrir o que é. E estudando na faculdade, lá no meio das provas, ficando meio doido assim, né, por tanta coisa acontecendo, um dia, fazendo o meu estudo, Deus colocou uma inquietação no meu coração, porque meus pais são missionários, mas eu nunca tive esse chamado de viver como eles. E num estudo eu vi e falei assim, não, eu quero viver como meus pais, eu quero dar minha vida inteira a serviço do Evangelho. Então, assim, foi num momento normal de estudos, eu estava na minha casa, parei assim, vou fazer meu estudo bíblico, e ali Deus gritou no meu coração. E aí eu mandei a minha carta e comecei todo o processo vocacional. O bom é que você já tinha, então, essa experiência com Deus, né? Porque você fala aí do seu estudo bíblico. O estudo bíblico faz parte aí das 5 pedrinhas que a gente chama dentro da Canção Nova. Então, dentro da Canção Nova, nós temos uma espiritualidade própria, né? Nós temos meios que vão ali aperfeiçoando a nossa espiritualidade. E dentro dela existe o estudo bíblico, que é onde você vai se debruçar na palavra de Deus, né? É um momento orante com a palavra de Deus. Então, o Natan, por já ter, né, os pais, Messias e a Terezinha, que são missionários na forma de núcleo, né? Dentro da Canção Nova, ele já tinha esse conhecimento. Porém, Andresa, eu vou chegar em você, Pedro, mas é porque, como são histórias bem diferentes, então eu acho que é interessante, quem está em casa pode pensar, mas eu nem sabia o que era estudo, eu não sei o que é, eu não tenho esse encontro com Deus, eu não tenho ainda essa intimidade com Deus. Mas é possível, né, Andresa? Sim, é possível. Eu não tinha essa intimidade, eu estava buscando, tive meu encontro pessoal com Jesus, e comecei a ter muita sede, comecei a participar da igreja, comecei a buscar cada vez mais. E Deus foi falando comigo na didática que Ele fala, né, com cada um de uma forma específica, né? Ele trata cada um de uma forma individual mesmo. E a forma que Ele encontrou comigo foi a partir das coisas que eu falava. Porque eu tive meu encontro pessoal, eu me coloquei diante do Santíssimo e falei para Jesus, eu falei: como Maria disse o sim, eu digo o meu sim. Eu só quero fazer a tua vontade, porque até o momento a minha vida está uma bagunça, eu só fiz bagunça e eu não sei controlar a minha vida. Então, controla você a minha vida. E dali para frente Ele controlou. E a partir do que eu ia buscando, o que eu ia falando para as pessoas, Ele retornava para mim nas mesmas palavras. Eram exatamente as mesmas palavras que eu falava, Ele falava. E assim foi o meu chamado. Numa tenda vocacional, no Revolução Jesus, o Peter falou: olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela o que você espera de Deus. E aí eu falei para uma amiga que estava do meu lado, falei: eu falo sempre que é um corredor escuro que eu estou caminhando e que Deus vai acendendo as luzes. E conforme Ele acende, eu dou um passo. Ele acende, eu vou dando um passo, e eu vou seguindo para o outro, Ele acende de novo, e assim eu vou indo. E assim, Ele concluiu, o Peter, no final. Ele passou, falei isso para minha amiga, ela sorriu, passou a pregação, e ele falou: fique atento, porque Deus olha, Deus age através das pessoas que estão na sua vida. Deus usa das pessoas, coloca as pessoas no seu caminho como luzes para você entender a vontade dEle para a sua vida. E eu estava numa tenda vocacional, com 3 amigas que eu conheci aqui no Revolução Jesus, porque eu vim sozinha. As 3 buscando vocação, eu não estava buscando vocação, eu não sabia o que era isso, eu não sabia o que era comunidade de vida, nem o que era direito à Canção Nova. E Deus me chamou. Ali tudo sumiu, todo mundo sumiu, ficou eu e Deus. E eu falei: como assim o Senhor quer que eu reze, né, por isso, por minha vocação? E eu saí, fui na capela, me coloquei diante de Jesus e falei: se o Senhor quer que eu reze pela minha vocação, eu estou aqui, estou aberto. O que o Senhor quer fazer na minha vida? E assim Ele agiu no domingo, e eu fui dando os passos, Ele foi confirmando, até que eu mandei o meu e-mail quando eu voltei do Revolução Jesus. Muito bacana, porque os dois, né, viveram realidades bem diferentes, mas ao mesmo tempo únicas, que mostra que nós precisamos sempre buscar primeiramente essa intimidade com Deus, né? Mesmo que seja da forma mais, podemos dizer assim, entre aspas, pobre, do teu jeito, do jeito que você consegue falar, né? Mas, beleza, percebi que tem um chamado, esse chamado de inicialmente, no caso aqui, para a Canção Nova. E o que a gente faz agora, né? Aí pronto, você falou: eu mandei um e-mail para o vocacional. Mas eu queria que o Pedro também dissesse de onde vem e respondesse ou partilhasse conosco um pouco. Pedro,
como que dentro desse processo de fazer um caminho vocacional, você vê que como que é feito esse processo de conhecer melhor a Canção Nova. Porque uma coisa é a Canção Nova que você assiste aqui pela TV, que você escuta a rádio, que você talvez vem nos acampamentos, você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, mas tem a vida prática, né? Nós não temos asa, deixa eu ver aqui, a Kátia não tem asa, eu também não tenho, ó. Nós somos pessoas humanas, temos as nossas lutas, e eu queria que você partilhasse um pouco, né? Primeiramente, de onde você vem e como que tem sido esse caminho de conhecimento. Eu sou natural do Ceará, sou de uma cidade chamada Tianguá, e esse processo, o Senhor foi falando muito comigo nos fatos. Ele pegou, me tirou lá da minha terra, me colocou em Cachoeira Paulista, para fazer faculdade primeiramente, e depois ele começou esse processo de conhecimento da Canção Nova. Ele começou a me apresentar a missionários, a me apresentar as 5 pedrinhas da Canção Nova, e ali eu fui encontrando mais ainda o Senhor. Eu falo que eu fui conhecendo a Canção Nova através do meu autoconhecimento, nesse processo. Depois que eu mandei a carta, eu recebi um acompanhador, e nesse processo de receber o acompanhador foi uma grande graça, porque ali eu queria buscar quem era o Pedro, primeiramente, antes de procurar minha vocação, que é um conhecimento da tua vocação também. E ali eu conhecendo o Pedro, eu fui conhecendo também que eu era Canção Nova. E nesse processo eu ainda vejo muitos aspectos da minha vida, da minha história de vida, que há traços da Canção Nova dentro dela. E ali eu fui conhecendo mais sobre Nossa Senhora também, que já tinha um contato, e amando mais Nossa Senhora, e fui aprendendo que a Canção Nova é a casa de Maria, e ali eu fui me tornando cada vez mais apaixonado por esta obra, e convivendo mais, e estando aqui em Cachoeira Paulista, a gente tem um contato muito grande com o Carisma, onde eu trabalho, eu faço estágio na dramaturgia, e lá a gente vai, mesmo pessoas que não são da comunidade, são funcionários, a gente vai entendendo o que é o Carisma Canção Nova, o que é ser Canção Nova, e ali eu fico me apaixonando cada vez mais por esta grande obra. E o Pedro, ele é lá do Ceará. O Natan é de onde, Natan? Cachoeira Paulista? E a Andresa? Eu sou de Piraí, mas eu moro em Resende. Mora em Resende, Rio de Janeiro. E foi interessante o que o Pedro disse, que ele enviou o e-mail ali, né, foi se aproximando e deram para ele um acompanhador. Então, são perguntinhas que a gente, aos poucos, vai tentando responder para você, mas também aquilo que ficar dúvidas aí, né, durante esse nosso bate-papo, você pode mandar para a gente no Instagram do Vocacional, que é @vocacionalcn, porque à tarde nós teremos aqui um plantão de tirar dúvidas, tá? Então, todas as dúvidas, né, daquilo que é a linguagem que nós estamos utilizando aqui. Acompanhador, enviei um e-mail para fazer o redão, por exemplo. Redão, o que é isso, né, Andresa? O que é um redão? É uma rede grande? Então, a gente vai poder responder tudo isso para você à tarde nesse plantão de tirar dúvidas. Mas, como ele disse aqui sobre acompanhador, quando começa esse processo, né, de caminho vocacional com a Canção Nova, nós colocamos mesmo na vida, né, de cada jovem, de cada candidato, um membro da comunidade Canção Nova, seja um membro núcleo ou segundo elo, para poder fazer esse acompanhamento. Mas o que é esse acompanhamento? É vigiar a vida de vocês? Não é uma vigia, né? Não é eu estou ali em cima. O acompanhamento é justamente esse conhecer e dar-se a conhecer. É bonito o que você disse, Pedro, que você foi se conhecendo e ali você foi conhecendo a Canção Nova. E a gente fala sempre que nos encontros vocacionais que esse acompanhamento é como se fosse um enamoramento, né? Um enamorar. Então, no namoro é o quê? Você conhece o outro para poder casar. Então, o caminho vocacional é esse namoro, né, que a gente diz com a Canção Nova. Você vai conhecer a Canção Nova e a Canção Nova vai te conhecer. E eu tenho a graça de acompanhar a Andresa no caminho vocacional. Então, para a gente foi até uma providência, né? Eu não sabia que ela estaria aqui, nem ela. E depois a gente foi se encontrando ali nos roteiros da vida, nas pautas. E eu, nossa, Andresa, é a Andresa que eu acompanho? Aí a Mari do vocacional, é a Andresa. E hoje nós fazemos esse processo, né, de acompanhamento. Então, eu atendo a Andresa, ela vai partilhando a vida dela comigo, só que ela tem ali as suas exigências do dia a dia,
Porque a Andresa, ela mora com o pai, ela trabalha. Então, eu queria que você falasse um pouco, e vocês também, como que vocês conseguem conciliar? Porque num namoro, a gente precisa se doar para o outro. Dar tempo. Então, no namoro, a gente precisa estar ali próximo. Mas vocês já vêm de uma vida certinha, né? Como que vocês fazem isso? Porque aqui nós temos o balanço, que a gente vai responder para você à tarde. Nós temos os atendimentos, nós temos os encontros vocacionais, nós temos a questão da presença, né? Que vocês precisam também ter esse vínculo próximo conosco, né? Da nossa vida. Não vida aqui, né? De encontro, mas vida lá em casa. Da Andresa ir na minha casa, ver a realidade, ver como eu vivo. E a questão das nossas práticas de piedade, que é o estudo da palavra, é o terço, é a missa, né, é a adoração. Como que vocês conseguem conciliar, organizar a vida de vocês como candidatos? Então, no começo foi bem difícil, né? Quando eu comecei o caminho eu estava desempregada, então assim, fui me adaptando, foi tranquilo. Depois eu comecei a trabalhar meio período, e aí eu falei, a partir da manhã dá para conciliar, tá tranquilo. Depois eu arrumei um outro emprego, Deus me deu esse emprego de presente, e aí começou, né? Acordar às 5 horas da manhã, chegar em casa às 9 horas da noite, eu ia à missa diária às 7 horas da manhã, não pude mais. E aí eu comecei a precisar pensar, falei, eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso agora colocar as minhas práticas no meu dia a dia. Não tem mais um tempinho separado, exclusivo para isso. Eu preciso encaixar nas brechas que eu tenho no dia. Então, eu comecei a ir rezando o terço para o trabalho, que antes eu conseguia parar na minha casa, rezar o terço, fazer meu estudo bíblico, fazer tudo. Então, eu fui colocando, falei, eu vou rezando o terço para o trabalho. No começo, eu fazia o estudo bíblico à noite, só que eu estava já acabada, com sono, não rendia. E aí eu falei, não, então eu tenho meu horário de almoço, eu como pouco, como ali rapidinho e vou fazer meu estudo. Então, eu faço meu estudo no meu horário de almoço, levo a Bíblia para o trabalho, deixo lá, faço meu estudo todos os dias e fui seguindo. Vou para a missa todos os dias também, saio do trabalho, vou para a capela e volto para casa depois da missa. Chego em casa umas 9 horas da noite. E o diálogo com Deus, frequente, né? Eu tenho acompanhamento de um padre, eu tenho um diretor espiritual, então eu marco meus atendimentos com ele conforme o meu horário também. Eu saio mais cedo numa sexta, eu mando um áudio para ele e falo, o senhor consegue me atender? Porque antes eu conseguia ter marcadinho ali, a cada 15 dias, uma vez por mês. Agora, conforme vai indo, eu vou buscando, né? E busco a confissão. Isso tudo eu fui equilibrando. Eu fui vendo aonde eu conseguia encaixar cada coisa para poder administrar a minha vida junto com a vida de vocacionada. Porque é a minha prioridade. Eu falei, é a minha prioridade. Até quando eu pedi para Deus, rezei, os 2 empregos que eu consegui, eu rezei, eu pedi a intercessão de São José, e ele me deu de presente 15 dias depois. Então, eu pedi, eu falei, que não atrapalhe o meu caminho vocacional, porque eu, de fato, quero saber o que é a vontade de Deus para a minha vida. E foi assim, tudo se encaixando. Então, se Deus fez encaixar, por que eu não, né? Mas tem também a questão da sua paróquia, da sua comunidade, né? Que você é bem inserida na comunidade. E esse também é um dos critérios que a gente pede ali para o vocacionado, para ele ser inserido na comunidade. Porque ali é a primeira comunidade que ele consegue conviver para depois vir, né, para a Canção Nova. Então, como que é isso? Porque você tem as suas escalas, né? Você tem o Ministério de Música que você faz parte. Sim. Quando eu comecei, eu fazia parte do data show, lá na paróquia tem o data show, da liturgia, fazia as leituras. Depois, que eu também rezando, falei para Deus, queria tanto cantar para o Senhor, aí Ele me deu de presente também o ministério. E, aos poucos, né, eu fui conciliando essas escalas conforme eu conseguia ir vindo para a Cachoeira também, porque quando começou a poder vir para cá, ter oportunidade de ficar em casa de missionário, eu falei, eu quero, meu coração queimava, e eu queria tocar nessa realidade. E aí eu comecei a conciliar as minhas escalas, comecei a deixar um pouco, e aos pouquinhos eu tive que ir deixando, né? Deixei uma, deixei outra. Hoje em dia eu estava em 2 paróquias, estava na paróquia em que eu cresci e na Capela do Salesiano, lá na cidade, que Deus também me conduziu para lá. Hoje eu estou só no Ministério de Música na Capela do Salesiano, estou lá todos os dias. Abro a capela às quartas,
precisei deixar as escalas na paróquia próxima da minha casa, que foi onde eu cresci, porque era só finais de semana. E a maioria dos finais de semana eu estava aqui. Sempre batia com o encontro vocacional e eu deixava ele sempre na mão. E aí Deus começou a tocar de fato no meu coração, né? Eu comecei a rezar e falar: Deus, o que eu faço com isso? Eu queria ser duas. Eu queria poder estar lá, eu queria poder estar aqui. E ele falou: ó, você tem que ir deixando. E aí eu fui entendendo, e aos poucos eu fui deixando as escalas e ficando com aquelas que eu conseguia, né? Passei a pegar a escala aqui agora, que eu consigo, graças a Deus abriu. E aí, hoje em dia, eu concilio assim. Eu saio do trabalho, vou para a escala à noite, participo da missa também. Às quartas, eu que estou na liturgia, eu que abro a capela. E hoje a minha escala é essa, mas antes era administrando. E é impressionante porque a Andressa foi falando um pouco aí da agenda dela, praticamente, do dia, né? E não sei se vocês perceberam, vocês que estão aqui, você que está acompanhando, que tudo isso, na verdade, é uma organização que é feita, uma reorganização da própria vida dentro do caminho vocacional, para que o candidato, aquela pessoa que faz o caminho vocacional, que almeja, se for essa a vontade de Deus, se ela perceber que foi para isso que ela foi chamada mesmo, ou ser do segundo elo, ou ser do núcleo, ela vai perceber que no Carisma Canção Nova, e o Padre Jonas fala muito isso nas suas pregações, nos escritos que ele escreveu aqui para a Canção Nova, sobre a prioridade. Nós somos chamados a priorizar Deus na nossa vida. Então, na verdade, quando você diz assim: nossa, eu preciso ter horário para fazer o estudo bíblico, ou para, né, rezar com a palavra de Deus, para rezar o terço, para participar da missa, para fazer o jejum, e assim vai, no fundo você, na verdade, está dando espaço para Deus, né? É o que o padre vai repetir várias vezes, da prioridade. Só que essa prioridade, também não sei se vocês perceberam, ela vai falando muitas vezes deixar, né? Deixar, gente, é um verbo que faz parte, desde do Gênesis até Jesus voltar. Nessa relação com Ele, a gente vai precisar deixar. E você, né, talvez já percebeu que o tema do nosso encontro é deixar tudo pelo tudo. E não foi algo criado simplesmente aqui pela equipe, lá, a Mari lá no vocacional com a equipe dela. Vamos colocar esse tema porque é lindo. Não, porque lá em 77, né, nós falamos que a Canção Nova começou em 78. Mas em 77 foi o chamado, né? Padre Jonas lá em Queluz disse: quem está disposto a deixar tudo, a deixar pai, mãe, namoro, né? Deixar o cachorro, tudo lá na tua casa, para dar um ano para Jesus. E aí eu já quero saber, Natan, como que tem sido essa experiência? O que tem sido mais difícil para você deixar? Se você puder partilhar conosco. Eu acho que os meus sonhos, né? Porque hoje eu faço faculdade, eu gostaria de continuar estudando, ser professor, de ter uma carreira, né? De continuar trabalhando, de continuar em Viçosa, eu amo a cidade. Eu gostaria de fazer tantas coisas, mas hoje Deus me chama a deixar. E uma coisa que a Andresa também falava, que eu fui reparando, que eu precisei mudar essa chave, que tem que querer, né? Você tem que querer dar uma resposta, porque Deus nos chama a uma vocação, o padre falava ontem, porque nessa vocação Ele quer nos salvar, e é nessa vocação que nós vamos conseguir amar mais a Deus. E dentro da vocação tem as obrigações, mas não é simplesmente obrigações, é porque a partir daquilo que Deus foi inspirando, por exemplo, ao Padre Jonas, nisso eu me identifico e nisso eu vejo que eu amo mais a Deus. Então, é um querer todo dia deixar a minha vontade, porque ontem mesmo, né, o padre foi falando tanto da homilia, estava indo para casa, a gente parou na casa do Pedro, a gente começou a conversar, e eu e o João, né, um amigo nosso, nós chegamos em casa, era umas 10h40, e eu não tinha feito estudo. Aí eu falei assim: Jesus, tem que fazer o estudo, né? Mas não é antes era uma obrigação assim, tenho que fazer o estudo. Mas hoje passou assim, é no estudo que eu escuto o que o Senhor tem para me falar. Então eu vou fazer porque eu quero te amar um pouquinho mais hoje. Então a gente vai doando a nossa noite, doando o nosso tempo, organizando, para que a gente possa amar a Deus um pouquinho cada dia mais. Então acho que o mais difícil é deixar as minhas vontades e os meus sonhos, para fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. E Pedro, tu és pedra. Diante também daquilo que você deixou, porque você já deixou lá a tua cidade, né? A Bela Tianguá, que eu conheço um pouco. Você deixou a tua cidade, tua família, está aqui em Cachoeira Paulista, veio por causa da faculdade, como você partilhou, mas o caminho vocacional também, com certeza, dentro do processo de discernimento, você está tendo que deixar. E aí, como é que é isso? O que eles falaram muito foi o que eu fiz.
fiz que as coisas tivessem prioridade em minha vida. A missa, o estudo bíblico, o texto. E nesse processo do vocacional, que eu aprendi é que a gente tem que viver, antes de entrar na Canção Nova, a gente tem que viver aquilo. A gente não tem que viver o ser missionário quando a gente entrar na comunidade, mas sim quando estivermos nesse processo, né? Viver as 5 pedrinhas. E muitas vezes eu fiz isso, eu me deparei com isso que o Nathan falou, tipo, 10 horas da noite depois da faculdade. Eita, tem que fazer ainda estudo. Nossa, não priorizei isso na minha vida. Tenho que fazer o estudo, nossa. E antes era um peso para mim. Deixar esse tempo de descanso, de dormir antes para fazer o estudo. Mas hoje eu começo a olhar com esse outro olhar, que eu tenho que encontrar o Senhor. Que através daquela palavra vai me alimentar como eu me alimentei na Santa Missa. E eu comecei a fazer esse processo também de deixar, que eu vou na missa de meio-dia, deixar um pouco do tempo do meu almoço para mim me encontrar com o Senhor, porque eu comecei a ver que a Eucaristia me alimentava. E eu ficava mais forte através daquilo. E através do Santo Texto também eu ficava mais forte em não cair nas tentações, ser forte de não cair naqueles mesmos pecados. E através desse deixar as coisas o meu conforto, e buscar a Deus, buscar a me consumir mesmo por meio dessas regras de vida, ali eu fui encontrando o Senhor e fui vendo razão de deixar tudo. E esse deixar tudo da minha família também veio a razão do porquê, por conta que há algo muito maior. E nessa questão de deixar a minha família, deixar meus pais, todo final de semana é um sacrifício muito grande para mim, e é uma dor desse deixar, porque os finais de semana eram onde minha família se reunia. Meu pai estava em casa, meu irmão também. E para mim é um sacrifício deixar isso. Mas o que eu faço, eu me alimento do Senhor para que isso não me consuma. Eu vou à Santa Missa, eu participo das escalas aqui no santuário, ou onde estiver precisando, que agora está aberto. Então, eu vou me consumindo com o Senhor, de deixar de ser missionário, né? Nesses momentos de dores, nesse momento que o deixar está sendo um peso. E aí eu pego e me abandono no tudo que é o Senhor. O Pedro falou sobre a família. Então, eu queria que vocês partilhassem isso também. Porque talvez para muita gente que está em casa, o estudo, é difícil, né? A profissão, uma carreira. Mas e a família? Talvez, né, seja esse o nosso tesouro maior ali. Então, como que é para vocês já ir aos poucos, né? Tendo que contar para o pai, tendo que, por mais que os pais já são da comunidade, mas você pode entrar e morar, né, em um outro país, não vai ficar ali próximo. Então, como que é isso, né, de ter esse primeiro contato, né? Olha, então, eu estou fazendo caminho vocacional, pode ser que eu saia de casa, e mostrando para eles esses passos. Queria que vocês falassem a experiência de vocês. Então, quando eu vim para o Redão, eu falei, vou ser honesta aqui em casa, né? Eu falei, pai, fui chamada para fazer um retiro. Aí ele, que retiro? Eu falei, é um encontro vocacional na Canção Nova. Ele, para que isso? Eu falei, para saber a vontade de Deus. Aí ele, tá, vai. E eu vim. E aí eu fui caminhando, e entrou pandemia, e eu sempre falava, pai, estou ali no quarto em videochamada, que eu tenho atendimento com minha acompanhadora. Ele, que acompanhadora? Eu falei, do vocacional, pai. Não, tudo bem, então. E assim foi indo. Até quando virou o ano, né? E aí eu vi que ele não estava entendendo ainda o que era direito. Falei, cara, eu preciso falar. E a acompanhadora ali no pé, né? Andresa, fala com seu pai. E aí eu vim para cá, um dia ainda falei com Deus, né? Eu falei assim, se for para eu falar, eu vou chegar em casa desse final de semana e ele vai puxar o assunto, porque ele normalmente não puxava. Eu sentei na mesa e falei, se for para isso acontecer, ele vai puxar o assunto. Aí ele falou na hora, como é que foi lá em Cachoeira Paulista? Eu falei, misericórdia, para eu falar. Aí eu falei, pai, foi bom, tal, eu expliquei. Eu falei, o senhor sabe para que é isso que eu faço? Que é esse caminho? Aí ele, acho que é para você ser catequista, assim, né? Só que para o lado de lá. Tipo eu falei, isso, né? Eu falei, é tipo isso, assim, mais ou menos. Aí eu Agora falei, ele sabe que não é, né? Não, ele já está sabendo desde esse Paizão, dia. um abraço aí, viu? Já está sabendo desde esse dia. Aí eu falei, pai, vida missionária, né? Eu já te mostrei na televisão. Ele teve Covid, então eu fiquei cuidando dele, eu dei um overdose de Canção Nova, assim, né? Aí fiquei explicando como é que era, ele tinha as dúvidas, eu fui falando. Falei, olha, mas o pessoal trabalha, ele vai viver do quê, menina?
Aí eu falei, pai, as pessoas trabalham, é da providência que a gente vai ver, Deus não deixa faltar. De boa, providência cuida. Tranquilo. Essa parte é a mais, mais fácil. Agora eu tô né? em paz, né? Deve ter pensado. E assim, ele eu fui inserindo ele também, né? Eu não escondo nada mesmo dele, eu falo tudo e eu vou inserindo. Quando eu posso, ele pode vir aqui, eu trago também. Eu levo essa galera toda aí, meus amigos, esses meninos, tudo. Eu já foram tudo lá em casa, eu faço da minha casa quase uma casa comunitária. Quando pode, eu estou botando o pessoal lá e vou explicando para ele aos poucos, né? Conforme ele vai conseguindo entender. E vocês? É uma realidade um pouco diferente, né? Mas quando eu olho para os meus pais e eu vejo aquilo que eles tiveram que fazer com a família deles, eu fico pensando assim, será que eu tenho coragem? Porque, por exemplo, meu irmão, quando ele nasceu, nós morávamos na missão de Pernambuco, lá em Gravatá. E meus pais não puderam ver a família por muito tempo, porque a minha avó é de Minas e os meus tios são tudo do estado do Rio. Então, como é que faz para ir de Pernambuco até visitar a família? Então, eram anos, meses sem ver a família. Quando o meu irmão nasceu, foi uma dificuldade para minha avó conseguir ir. Então, assim, quando eu penso, será que eu tenho coragem de... Aquelas pessoas que sempre estiveram comigo, que deram tudo, né? Meus pais nas dificuldades, no viver da providência, que Deus age mesmo, que às vezes parece assim, nossa, está faltando, não vai ter, mas Deus vai e se manifesta naquele momento. Quando eu vejo Deus me chamando a viver isso, eu falo assim, eu quero viver que nem eles. E como eles já vivem nessa realidade, né, de saber, do desapegar, assim, é um pouco mais difícil para minha mãe, né, principalmente quando eu fui para a faculdade, ela já viu essa realidade assim de eu ir morar em outra cidade, de ficar longe. E no começo ela mandava mensagem todos os dias. E aí, como é que tá? Como é que foi a aula? Não sei o quê. Aí começou a passar os anos, meses, de vez em quando ela liga, de vez em quando ela manda uma mensagem, mas vendo a realidade dos meus pais, aquilo que eles vivem, eu quero corresponder e viver assim também, totalmente entregue para aquilo que Deus quer que a gente faça, que Ele chama. Eu sei que nós teríamos muitas outras perguntas, né? Mas o tempo... Vamos deixar só o Pedro responder Vai, ali, Pedro. essa risadinha. Como Se que vira é, nos Pedro? 30, Pedro, Você já se vira veio nos para 30. cá, né? Você já está em Cachoeira Paulista. Eu já estava em Cachoeira Paulista e o Senhor fez esse chamado. E eu estava em casa, no Ceará, eu tinha ido no final do ano passado para lá. E lá eu fui contar para meus pais. Eu fui contar o que era a comunidade. Eles são de renovação há muitos anos, mas contato com comunidades a gente nunca teve na nossa diocese muito, né? Presente. Aí eu fui contar e tudo, que eu queria ser missionário, eu queria entregar tudo e tudo. Aí meu pai, mas tu vai trabalhar, né? Em outro lugar? Quase nada, né? Aí, então, pai, eu quero ser de vida. Aí ele, de vida. Mas tu gosta tanto de andar arrumado, de ter coisa boa. Aí eu, pois é, né, pai? Eu tenho que sacrificar. Aí ele, então tá. Aí minha mãe ficou assim meio insegura e tudo. Aí depois de um tempo, a minha mãe começou a falar. E abraço, mãe. Ela começou a falar, Pedro, que seja feita a vontade do Senhor na tua vida. Aí eu fui vendo a mudança dela. Ela começou a confiar mais em mim, que ela viu que eram os planos do Senhor para a minha vida. E ali, é engraçado que antes, quando eu cheguei aqui, ela mandava mensagem todas as horas. Meu pai mandava assim também. E hoje ela só manda um boa noite. Boa noite, filho, Deus te abençoe. Por conta que ela já sabe que eu estou com o Senhor. E nesse contar, foi muito providência do Senhor, tudo por conta que eu falava, Senhor, se for da tua vontade, tu vai organizar tudo. Que eu conheço meus pais e tu vai fazer de tudo para ter paz. E foi assim, está sendo assim, e eu estou aqui longe deles e tudo, eles não sentem tanto a minha falta porque eles sabem que eu estou fazendo a vontade dele. É isso mesmo. Nós estamos fazendo a vontade dele, né? A vontade daquele que é tudo em nossa vida.